Olá, meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga perinatal e da parentalidade. Hoje nós estamos aqui e nós vamos entrevistar uma mãe. Essa mãe teve duas experiências de gestação, uma diferente da outra. Então eu elaborei aqui algumas perguntas para que ela venha compartilhar conosco como foi para ela todo o processo de gestação. Então acompanha aí. Juliana, você poderia nos dizer como foi a descoberta da primeira gestação? Posso sim, eu sou a Juliana, obrigada pelo convite. É sempre bom compartilhar esse tema, acho que é importante para quem está para ter uma gestação. E a descoberta da minha primeira gestação, ela foi uma surpresa, eu não esperava, não foi exatamente planejada, apesar de eu já estar com o casamento marcado e a gente já estar há 9 anos juntos. A gestação foi uma surpresa, eu demorei a ter coragem para contar para as pessoas. Fiquei com medo da reação até dos meus pais e tudo, então eu tinha 28 anos e foi toda uma surpresa, eu não me via como mãe. Hoje você se vê como mãe? Hoje já. Certo. Então, a segunda pergunta você já respondeu, se havia sido planejado. Não foi planejado, a gente tinha um casamento marcado já para setembro e em janeiro, na virada de ano, assim, 31, eu fiz o teste de farmácia, porque atrasou 3, 4 dias só, então e foi uma troca de anticoncepcional, aquela coisa assim, não esperava. E aí foi assim, e agora? Ferrou tudo, né? Atrapalhou e vai ser esse pensamento todo confuso, assim, que não é legal, né, na gestação, a gente ficar pensando que não quer, e se culpa depois por isso, enfim. Então foram esses pensamentos que eu tive na época. Certo. Por ela não ser planejada, você acha que decorrer, ela passou a ser desejada ou não? Quando a gente começou a pensar qual era o sexo, se era menino ou menina, depois de eu ter contado pra todo mundo, assim, eu acho que eu comecei a desejar mais. Ali nessa primeira ultrassom, quando você fez, ela mostrou alguma alteração ou estava tudo ok? Então, na época, eu fui fazer a ultrassom naquela correria, sabe? Eu tenho que fazer isso, ó. Assim, não fui com aquele todo carinho de querer ver como é que tá e tudo que isso aconteceu depois. Eu fui só meio que, tem a obrigação. Vou fazer lá algo que tem que ser feito. E aí a médica olhou, não teve nada de muito, que fofinho, que bonitinho, né? Mas foi só objetiva mesmo. E falou, eu vou pedir pra você repetir, porque não tá dando pra ver muito bem pela posição, então eu vou pedir pra você repetir e voltar semana que vem. Aí eu achei aquilo chato, desagradável, pela perca de tempo. Eu tive com 24 semanas mais ou menos, numa ultrassom que tinha um Doppler, né, via fluxometria, e aí foi considerado que ele estava já num estado já entrando em sofrimento. Então a minha ginecologista chamou, e por ocasião ela estava gestante e estava no mesmo dia, era um sábado, fazendo a ultrassom ela como paciente, então foi o acaso, né? Deus botou ela ali e ela mesma já me deu notícia, não foi nem a médica que fez a ultra. E foi um choque pra mim, porque a comunicação dela comigo foi: a gente vai ter que interromper a gestação. E eu não tinha nem barriga, nada, né? Eu era bem magrinha, né? Então eu achei que era assim, o prenúncio da morte mesmo, né? Não tem salvação. E aí naquele momento bateu o desespero, acho que eu senti um grande amor ali, assim, quando eu fiquei com medo de perder. Aí eu entrei em desespero quando eu recebi o diagnóstico e aí foi. E o diagnóstico que você recebeu foi que não estava, que ele já estava em sofrimento? Que o fluxo não estava adequado já para ele, que a gente iria interromper, porque é melhor tratar ele aqui fora do que na barriga ele certo que morreria, assim, mais ou menos isso que eu entendi. E aí eu fui internada, fiquei alguns dias fazendo ultrassom de manhã e à tarde, porque acabou que a gente conseguiu segurar um pouco. Uhum. Nesses 20 dias que eu fiquei internada, teve alguma comunicação com a gente também de que poderia ser síndrome, que alguns bebês, algumas gestações com síndrome se manifestavam daquela forma também. E aí, ou seja, foram 20 dias de angústia, eu não sabia por que aquilo estava acontecendo, o que eu poderia esperar de depois ou não. Assim, eu fui aprendendo várias coisas naqueles 20 dias que eu fiquei internada, assim, foi um intensivo de cair a ficha, né? Tem um bebê aqui, é meu filho, eu tenho que cuidar. Então, assim, acho que foi só nesse momento que caiu a ficha na minha primeira gestação. Certo. E quando nasceu, como foi pra você? Quando nasceu, eu só queria vê-lo, né? Então foram emoções super fortes, assim. Meu marido não quis entrar na sala, porque foi muito prematuro. A médica explicou as possibilidades do que poderia acontecer, de ter que reanimá-lo e tal. Na época ele não achou confortável, não entrou. Eu fui sozinha pra sala de parto com a equipe. E foi assim, eu não pude vê-lo, fui logo embora. E aí eu fui pro quarto, e aquela angústia de querer ir logo não ter e ver. Eu tinha feito a cesárea. Então, assim, foi bem angustiante os primeiros dias. Eu só
chorava, né? Eu não tinha entendido tudo que ele ia precisar. E depois a gente, com o tempo na UTI, né, ela tava entendendo, assim, ele precisa ganhar peso até aqui pra passar desse momento, pra poder amamentar. Então, depois você vai se conformando com a rotina que é necessária pra ele na UTI, né? Mas no começo era só desespero. Era um bebezinho muito pequenininho, tinha 780 gramas. Então, foi assim, era só medo, né? Era só medo e depois foi passando, né? Então, com essa experiência sua, você poderia relatar um pouco como ficou a sua saúde psicológica durante a gestação e durante esse período de neonatal? E quanto tempo ele ficou ali na UTI neonatal? Ficou 3 meses. Eu poderia dizer que no início da gestação, onde ainda estava tudo bem, eu não curti, né? Isso falando da minha primeira gestação. Então, eu não tive bons sentimentos, não curti a gestação. Eu só continuei minha vida normal. Me arrependo de não ter curtido, porque estar grávida é gostoso. E depois eu tive um sentimento de muito medo na notícia. Muito medo e desespero e tudo, né? Até o momento do nascimento. E depois uma angústia, uma preocupação muito grande com ele que estava ali. Eu não podia ficar todos os dias. À noite eu não dormia. Então, quando eu ia embora, eu tinha que deixá-lo. Então, era sofrimento de medo, de um bebezinho tão frágil, medo da morte dele, né? Então, assim, me afastei de toda a família, não queria falar com ninguém, só queria viver aquilo ali intensamente. Então, foram vários sentimentos ruins, somado ao fato de que o início eu não curti. Então, não foi uma gestação como é de novela, né? Muito bem. Então, essa foi a primeira gestação. Agora eu gostaria que você me relatasse um pouco sobre a segunda gestação. Como foi a descoberta e se ela foi planejada ou não? A segunda foi planejada. Eu tinha assistido 50 Tons de Cinza. Eu falei, é hoje, amor. E engravidei na primeira tentativa que a gente fez. Então, meu problema não é engravidar. Meu problema é só a gestação mesmo. E aí, eu já tive outros cuidados, né? Que eu já sabia que eu poderia ter alguma coisa no sentido de fluxo. Então, eu já tomei anticoagulante, tomei outras coisas. Apesar de eu não ter entendido, a gente fez exames e tudo, eu não entendi exatamente por que eu tive aquela centralização fetal na primeira. Eu tomei cuidados como se fossem algumas situações, eu tomei anticoagulante e alguns remédios para cuidar na segunda e foi mais longe. Então, a segunda eu curti, a segunda eu reduzi meu ritmo de trabalho, na segunda eu tirei foto de gestante. Então, a segunda foi, assim, realmente eu falei, a segunda foi para eu ter a experiência de estar grávida. E aí ele veio prematuro também, porque eu tenho hipertensão crônica, e aí chegou com 30 semanas, 29, 30 semanas, a minha pressão subiu muito e aí nasceu. Ele ficou só 15 dias na UTI, para o que já passou, que eu tinha passado, foi nada. Para ganhar um pezinho, administrar algumas coisas ali que ele teve icterícia, aquilo. Que a gente aprende lá também, né? O bebezinho vai ficar internado, porque tem icterícia. É um sofrimento pra mãe, né? Então, por mais que eu não tive no segundo esse sofrimento, mas porque eu já tinha passado a primeira, né? Porque também nasce um bebê, tá tudo bem, ficar 15 dias no hospital, a gente sabe que as mães sofrem lá, né?